Alexandre de Moraes acabou de derrubar o canal no YouTube meu, que estava retransmitindo toda essa audiência aqui no Senado, tá? Ele acabou de derrubar, neste momento, o pessoal que está trabalhando lá para retransmitir, levar essa informação para o povo. Moraes seguramente acabou de derrubar o canal no YouTube. Ele vai derrubar o de todo mundo, então, Como diria o Galvão Bueno, sentiu. Isso aí é a prova. Ele quer calar o senhor. E o senhor está fazendo um trabalho espetacular. O Brasil recomeça hoje através do seu testemunho e das provas que o senhor está demonstrando aqui. E isso mais, claro, que é uma perseguição. Ele acabou de derrubar o canal no YouTube, ao qual era exclusivamente para retransmitir essa audiência para todo o povo brasileiro. Ou seja, então, essas pressões, ameaças e tentativa de silenciamento partiram de Alexandre de Moraes. Exatamente. Ele me persegue, ele tenta me calar, mas ele não vai me calar. Nós falamos muitas vezes que caiu a República. Eduardo Talhaferro demonstrou que não existe mais república para cair. Na verdade, o que nós podemos fazer com essas informações é derrubar a ditadura. Precisa ficar claro. Quando ele mostra, e aí depois nas minhas perguntas vou ter oportunidade de fazer, que houve inclusive meios de comunicação envolvidos, possivelmente, para incriminar e prender pessoas inocentes. Quando ele demonstra que Alexandre de Moraes mandou forjar provas e inserir retroativamente e comprova com os originais, com aquilo que está mantido na sua integralidade, na sua integridade. Teremos, obviamente, de verificar todas as informações, mas estão aí nas mãos do senador Magno Malta, inclusive, cópias de conversa de WhatsApp, e nós fomos apresentados aos documentos salvos no computador. E quando... E talvez esse seja a cereja do bolo, a creme de la creme, o pior de tudo. Quando o senhor Eduardo Talhaferro mostra uma conversa de WhatsApp com o Paulo Gonet, procurador-geral da República, no seu aplicativo pessoal, denunciando pessoas diretamente, se comprova que tudo isso é mais do que uma farsa. É uma forma de perseguir opositores e corroer a democracia. E no mesmo momento em que ele diz tudo isso e apresenta ao mundo, é retirado do ar o seu canal do YouTube, se comprova mais uma vez que Alexandre de Moraes não tem limites, não tem escrúpulos e vai atrás de qualquer um que o desafie. Por isso, concluo, senhor presidente. Saindo daqui, vou à reunião de líderes e peço escusa aos colegas por ter pedido esse minuto antes, que talvez não terei a oportunidade de fazer perguntas depois. Mas vou, junto com a liderança da oposição, exigir do deputado Hugo Mota que instale a CPI do abuso de autoridade, porque nós já estamos denunciando isso há anos, e que não permita que nada mais aconteça nessa Câmara dos Deputados, nem aqui no Senado da República, antes que votemos o impeachment de Alexandre de Moraes aqui e se instale a CPI do abuso de autoridade lá. Nesse momento, senhor Flávio Bolsonaro, o seu pai está sendo julgado num dos julgamentos mais abomináveis da história do país, de qualquer país democrático ocidental. E o que me chamou a atenção é que o seu pai está prestes a ser condenado, e nós sabemos disso, pela delação de um ex-assessor dele. Um ex-assessor dele que não apresentou nenhuma prova, que foi torturado e que teve a família dele ameaçada caso ele não cantasse ou não cantasse exatamente como Alexandre de Moraes queria. Curiosamente, nesse momento, nessa audiência, nós temos aqui também um ex-assessor. Um ex-assessor do Alexandre de Moraes. Aí eu pergunto, Eduardo, o senhor sofreu alguma ameaça para que, se você não falasse o que você está falando hoje, a sua família seria presa? O senhor sofreu alguma ameaça de prender o seu pai, sua avó, sua mãe, sua filha, se você não falasse o que você está falando aqui hoje? Ou o senhor sofreu ameaças o contrário? Que se falasse a verdade, sofreria as consequências. Então chama a atenção, senador Flávio Bolsonaro, que o seu pai pode ter a vida destruída na mão do Alexandre de Moraes por uma denúncia sem provas de um ex-assessor. E aqui nós temos um ex-assessor com toneladas de evidências sendo mostradas ao vivo para o Brasil inteiro ver, mas que a justiça ignora. E são denúncias graves, denúncias que apontam para a violação do Estado de Direito, né? O devido processo legal parece, diante das evidências que foram apresentadas aqui, ser peça de ficção
para alguns magistrados. Mas a pergunta, eu não vou me alongar na fala, porque já foi esgotadas aqui as perguntas e muitas evidências foram apresentadas. Mas eu queria fazer uma única pergunta ao Eduardo Tagliaferro. Diante das evidências, diante das provas, diante da convicção de que ilegalidades foram cometidas, crimes foram cometidos, eu pergunto a Vossa Senhoria, houve o encaminhamento dessas provas a alguma autoridade do Ministério Público, da Polícia Federal? Houve a formalização de denúncia em relação a isso ou apenas a divulgação de parte desse conteúdo que está em posse de Vossa Senhoria? Senador Marcos Rogério, infelizmente isso não pode ser feito justamente porque tanto a Polícia Federal quanto a Procuradoria-Geral da República estão contaminadas. A Diretoria de Inteligência Policial em Brasília, ela serve a Alexandre de Moraes. Ela é exclusivamente uma servidora de Alexandre de Moraes. E como fazendo uma denúncia na Procuradoria-Geral da República, vendo que, inclusive a minha denúncia é totalmente fundamentada em algo inacreditável, inexistente. Então a gente não tem como fazer justamente por conta desses dois órgãos não serem mais, dentro do nosso país, órgãos sérios. Eu estou perguntando isso, senhor presidente, porque muitos recortes estão sendo divulgados pela imprensa brasileira e até por canais internacionais, mas seria importante, mesmo que não haja nenhuma providência tomada por aquele que é o titular da ação penal, mas é importante que se formalize essa denúncia. Vossa Excelência está, como presidente de uma comissão, recolhendo esse material, vai se reunir com a advocacia do Senado Federal para verificar quais são os canais próprios, legais, para encaminhar esse acervo probatório, mas eu estou fazendo esse questionamento porque, embora com as afirmações feitas de parcialidade ou de uma espécie de associação, né, nesse método, né, de investigação, hoje nós estamos diante de uma situação onde o Ministério Público Federal está apequenado, porque o papel de investigador, o papel de acusador, né, o papel de julgador, de executor de pena, está concentrado numa única figura, numa única pessoa, né, em afronta ao chamado devido processo legal. Mas dentro da separação dos papéis, né, é papel do Ministério Público, da Procuradoria-Geral da República, investigar esse tipo de denúncia. Eu entendo que seria importante, mesmo com as considerações feitas por Vossa Senhoria, que esse conteúdo fosse encaminhado à Procuradoria-Geral da República, porque em algum momento alguém vai responder pelo que fez e pelo que não fez. Agora, se esse material não chega lá, ninguém pode ser acusado de prevaricação ou de qualquer outra coisa. Só vamos ver agora a melhor forma de formalizar isso, porque isso vai ser protocolado a princípio, né, se for essa orientação jurídica aqui, inclusive pedir a suspensão do julgamento que está acontecendo no STF neste momento, porque em se comprovando tudo isso aqui, para mim está muito claro, não tem o que fazer.